Olá, sou o professor Rolson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão do vestibular da segunda fase da UES de 2024.2. Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto, dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocado aqui no canal. Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução? A questão 2 diz o seguinte: em um experimento de laboratório, é utilizado um recipiente fechado que contém um gás ideal a uma temperatura constante T. Esse recipiente tem um volume fixo V e contém N moléculas de gás, cada uma com uma massa M. Sabendo que a pressão exercida pelo gás sobre as paredes do recipiente é P e considerando a teoria cinética dos gases ideais, é correto afirmar que a pressão P exercida pelo gás é diretamente proporcional à raiz quadrada da temperatura T e inversamente proporcional à raiz quadrada do número de moléculas N. A gente pode perceber que nessa questão ele está falando exatamente da teoria utilizando a equação de Clapeyron, que é P multiplicado por V é igual a Nzinho vezes o R, que é a constante universal dos gases, vezes o T, que é a temperatura. E aí ele fala também da questão da massa do gás e etc. E aí a gente pode trabalhar com esse N, que é exatamente o número de moléculas desse gás. E aí quando a gente trabalha com N, a gente tem que saber que o Nzinho, que é o número de mols, é igual ao número de moléculas, partículas, dividido pelo número de Avogadro. E aí, quando a gente substitui, nós vamos ter isso aqui, ó, P multiplicado por V é igual a N grande vezes N grande A multiplicado por R vezes T. Aí, na questão, ele falou que a pressão, ela é diretamente proporcional. Então, beleza, de fato é diretamente proporcional. Aqui está a temperatura, numerador, e a pressão também é numerador do outro lado, né, da igualdade. Só que ele fala a raiz quadrada da temperatura T. Isso, gente, a gente pode perceber que está falso. É diretamente, é uma coisa linear e não com a ideia da raiz quadrada. Logo, o item A está falso. Já o item B, a energia cinética total do gás é proporcional ao produto do número de moléculas N pela temperatura T, independente da massa M de cada molécula. Gente, quando a gente fala na energia interna, a energia interna de um gás ou variação da energia interna, ela é dada por 3 meios, se o gás for monoatômico, de Nzinho vezes R vezes T. Se a gente substituir o N pela mesma relação que a gente anotou aqui em cima, nós vamos ter o seguinte, que a variação da energia interna vai ser 3 meios, que multiplica o Nzão sobre Nzão A vezes o R vezes o T. E aí a gente pode perceber que, de fato, a energia cinética, que é a energia interna do gás, a gente pode igualar a energia cinética, é proporcional ao produto do número de moléculas, então realmente é proporcional, tá aqui o N, numerador também, pela temperatura T. E a gente percebe que realmente tem um produto dessas duas grandezas. Ou seja, não depende, olha só, não aparece em nenhum momento nessa relação a massa. Então percebe que a gente de fato não depende da massa de cada molécula. Ou seja, o B é o nosso item verdadeiro. Contudo, gente, na questão ele fala que é correto. Aí você já fica naquela, poxa, Robson, então acabou nosso item correto, já que ele quer apenas o item correto dentro do problema. Mas aí, gente, vem um detalhe. O B não é o único item correto nesse problema. Por isso que essa questão ela foi anulada, beleza? Todo mundo ganhou o ponto dela. Mas aí vamos trabalhar a questão, né? Entender o porquê dos itens, né, em cada situação. E como a UES ela costuma repetir muito a ideia, né, o assunto, então é interessante que a gente vá até o final do problema. Já no item C, ele diz o seguinte: a pressão P exercida pelo gás é diretamente proporcional ao número de moléculas N. Então a gente pode perceber que de fato é diretamente proporcional. A temperatura T também, ó, também diretamente proporcional, ambos são numeradores. E inversamente proporcional ao volume, e de fato é verdade, porque percebam que entre a pressão e o volume está ocorrendo uma multiplicação. E quando a gente tem uma multiplicação entre duas grandezas distintas, significa dizer que elas são inversamente proporcionais.
Ou seja, o nosso item C, ele também é o nosso item verdadeiro. Já o item D, a velocidade média das moléculas desse gás é proporcional à raiz quadrada da temperatura T e inversamente proporcional à raiz quadrada da massa m de cada molécula. E daí, pessoal, para a gente comprovar que esse item está correto, a gente vai necessitar utilizar exatamente a seguinte ideia. A velocidade das moléculas, né, lá do gás, ela é nada mais nada menos do que 3, que multiplica o R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura dividido pela massa molar do gás. Daí, pessoal, é importante a gente lembrar que o número de mols é exatamente a massa do gás dividido pela massa molar. Aí o que a gente faz? A gente troca a posição entre esses dois carinhas aqui, ó. Já que é uma multiplicação entre eles, então a gente pode fazer isso. Então nós vamos ter que a massa molar do gás vai ser a massa do gás dividido pelo número de mols. Quando a gente substitui exatamente aqui no lugar do mzão, nós vamos passar a ter o seguinte: V ao quadrado vai ser igual a 3 que multiplica o R vezes o T dividido por mzinho dividido por n. Aí a gente faz aquela regrinha, né? Repete a fração de cima, que é o 3RT, sobre 1, e multiplica pelo inverso do de baixo, que vai ser o n sobre m. Aí fazendo esse produto aqui e passando o expoente 2 aqui para o outro lado. E aí quando passa para o outro lado, a gente passa na forma de raiz quadrada, né? Então vai ficar V igual a raiz quadrada de 3 RT vezes N, que é o número de mols, dividido pela massa do gás. Aí o que ele disse lá no item? A velocidade média das partículas desse gás é proporcional à raiz quadrada da temperatura. De fato, a temperatura está dentro de uma raiz quadrada, como a gente pode observar, e é diretamente proporcional, já que o T é numerador, e inversamente proporcional à raiz quadrada da massa m de cada molécula, que é exatamente o que a gente observa exatamente aqui no denominador. Como ele fala, é inversamente proporcional, ou seja, a gente pode perceber que o item D também é verdadeiro. Ou seja, gente, talvez aqui na questão era para ele ter colocado o I, né, que seria incorreto afirmar, e aí a gente teria como resposta do problema exatamente o item A, de muito amor no tum-tum de cada um de vocês. Mas como não tem, então significa dizer que essa questão foi anulada exatamente por ter 3 afirmativas corretas, sendo que a questão pergunta exatamente qual é o item correto. Beleza aí, pessoal? Então, pessoal, vou chegando ao fim de mais uma videoaula, espero que tenha ajudado. Vejo que aí a gente falou sobre gases perfeitos. A UES, vez por outra, ela cobra sobre gases perfeitos na prova. Não é toda a prova. Uma prova sim, outra não, 2 sim, 2 não, 3 não. Eles não têm essa periodicidade, né, por assim dizer. Então eles vão cobrando em algum momento. Mas é importante a gente sempre estar lembrando. E percebam que é um assunto que a gente não fala lá na prova do Enem, né? No Enem a gente não observa cair esse tipo de situação, energia cinética do gás, das moléculas, velocidade e tal das moléculas. Então, gente, vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado. Mais uma vez, se ficou com alguma dúvida, deixa aí o teu comentário, beleza? Um forte abraço para você. Fica com Deus. Beijo no coração. E até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!